Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação detalhada de hoje. A gente vai fazer uma análise super sistemática para desvendar aquela clássica questão de direito civil que vira e mexe e gera uma tremenda confusão. Afinal, como funciona a validade das escrituras públicas? Nosso objetivo aqui é dissecar o raciocínio legal por trás de cada alternativa, juntando o texto da lei com a jurisprudência. Vamos lá. Indo direto ao ponto, a nossa missão investigativa começa estabelecendo o nosso desafio. A questão pede exatamente o seguinte: precisamos identificar a alternativa em que nenhuma das escrituras públicas listadas é válida. Ou seja, a gente está buscando aquela opção onde ambos os atos jurídicos não podem de jeito nenhum ser feitos ali na mesa do tabelião. Vamos analisar as opções com base no Código Civil e na jurisprudência. E a gente começa logo pelo ponto de partida, que é a análise da alternativa A. Lendo o texto exato, a alternativa A aponta dois atos bem específicos lá do direito de família: a adoção de uma pessoa já maior de idade e a renúncia a alimentos. E olha só, a gente já encontrou de cara. Perfeita! Essa é a resposta correta e o nosso gabarito oficial. Mas espera aí, vamos entender o porquê. Olha só o que diz o artigo 1619 do Código Civil. Para a adoção de um adulto, a lei não deixa a menor margem. Ela exige sentença judicial constitutiva. Isso acontece para proteger todo mundo que está envolvido e evitar aquelas fraudes sucessórias, sabe? Então não pode ser por escritura pública. O tabelião simplesmente não tem competência para isso. Primeira escritura, totalmente inválida. E aí a gente vai para o segundo ato, que é a renúncia à pensão alimentícia. Além de tudo isso que a gente acabou de ver, o artigo 1707 proíbe expressamente a renúncia ao direito a alimentos. Esse direito está intimamente ligado à dignidade, à subsistência humana mesmo. Por isso, a lei impede que alguém simplesmente abra a mão dele em caráter definitivo num cartório. Ou seja, ambas as escrituras são inválidas. A adoção exige juiz e renúncia a alimentos é proibida. Nenhuma das duas pode ser feita no cartório de notas. Como a gente precisava da alternativa com dupla invalidade, bingo! Fechou direitinho com o critério da questão. Mas a nossa análise não para por aí, claro. Vamos checar as exceções jurisprudenciais, começando pela alternativa B. Lendo o texto, a alternativa B traz a partilha em vida e o pacto antinupcial desenhado especificamente para afastar a súmula 377 do STF. Vamos testar a validade extrajudicial de cada um desses pontos. Incorreta. Sabe por quê? Ambas são escrituras perfeitamente válidas. Se a gente cruzar a ideia da partilha em vida com o texto do artigo 2018 do Código Civil, a resposta fica claríssima. A lei autoriza explicitamente que a partilha seja feita por ascendente por ato entre vivos, desde que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. É um ato 100% válido. E sobre o pacto antenupcial? Bom, no regime de separação obrigatória, os bens adquiridos tendem a se comunicar. Só que, analisando a jurisprudência, o STJ já permite o pacto antenupcial para afastar a comunicação de aquestos, garantindo a separação absoluta por escritura pública. É um instrumento totalmente lícito. Então, como a partilha em vida e esse pacto antenupcial são escrituras plenamente válidas em cartório, a alternativa B está eliminada para o nosso objetivo aqui. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada rápida na mistura de conceitos que aparecem nas alternativas C e D. A alternativa C traz a partilha em vida, que a gente acabou de ver que é super válida, junto com a adoção de maior de idade que é inválida. Logo, como ela mistura um ato válido com um inválido, ela não atende totalmente ao enunciado da questão. Tá fora. Seguindo exatamente a mesma lógica, a alternativa D mistura a renúncia a alimentos, que já vimos que é totalmente inválida, com a fixação de alimentos no divórcio extrajudicial, que é uma prática plenamente válida e permitida legalmente, super comum no dia a dia dos cartórios, inclusive. Como tem um ato válido aí no meio, a gente elimina essa também. E assim chegamos na nossa última opção, a letra E. O texto da alternativa E aponta o pacto antenupcial afastando a súmula 377 e a fixação de alimentos extrajudicial. A essa altura da nossa investigação, a estrutura da questão já está completamente escancarada para a gente, não é mesmo? Como vimos agorinha mesmo, com base no Código Civil e na jurisprudência do STJ, tanto o pacto antinupcial quanto a fixação de alimentos extrajudicial são perfeitamente válidas. São ferramentas praticadas diariamente. Portanto, a alternativa E também está redondamente incorreta. Para consolidar bem tudo isso, vamos ao gabarito oficial e ao nosso resumo final. O nosso gabarito incontestável, a regra de ouro que a gente tira daqui, é a letra A. Resumindo a ópera, é juridicamente impossível, de forma alguma se pode adotar um adulto no cartório de notas, porque isso exige sentença.
E também não se pode renunciar a alimentos no cartório por ser uma garantia de vida irrenunciável. Gabarito oficial, letra A, sem sombra de dúvida. Fica então a reflexão principal. Como a gente pode aplicar essa mesma dedução lógica para descartar atos inválidos nas próximas análises? Ter clareza do que é ou não permitido, fora dos tribunais, é um baita diferencial. Pense em quantos atos que parecem uma simples burocracia de cartório não escondem, na verdade, proteções importantíssimas à nossa dignidade. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima explicação.